Nos anos finais da década de 1850, o isolamento do Barão de Cerro Azul deixou de ser apenas social e passou a ser político. O que poucos sabiam, e o que Dandara descobriu ao limpar as cinzas da lareira noite após noite, é que a fortuna de Dom Aurélio não vinha apenas do café. Vinha de traição. Ele estava envolvido até o pescoço no financiamento de desembarques ilegais de escravizados, violando as leis do Império e desafiando diretamente a autoridade de Dom Pedro II. Cartas codificadas chegavam de contatos no litoral, detalhando subornos e rotas de fuga. O barão, em sua arrogância, acreditava que queimar essas cartas na lareira era suficiente para apagar seus rastros. Mas ele subestimou a paciência de quem limpa o chão. Dandara, com olhos atentos, percebeu que algumas cartas não queimavam totalmente. Pedaços chamuscados, selos reais quebrados, nomes de cúmplices. Ela começou a recolher esses fragmentos, um a um, escondendo-os no mesmo lugar onde guardava sua dor, debaixo das tábuas soltas da senzala. Em 1857, a pressão aumentou. A Polícia Imperial começou a fechar o cerco contra os traficantes no Rio de Janeiro. Parceiros antigos do barão estavam sendo presos. O medo de ser descoberto, somado à tortura das moedas, transformou Aurélio em um animal acuado. Ele passava as noites andando armado pelos corredores, vigiando as janelas, esperando a guarda real chegar. Foi nesse cenário de terror que Dandara fez seu movimento mais audacioso. Numa manhã fria, o barão acordou e encontrou sobre sua mesa de cabeceira não uma moeda, mas um pedaço de papel queimado. Era um fragmento de uma carta que ele jurava ter destruído meses antes. Nele, lia-se claramente sua assinatura e a confissão de um crime de contrabando. Ao lado do papel, as duas moedas de cobre brilhavam à luz da vela. O grito que o barão deu ecoou por toda a propriedade vazia. Ele chamou Dandara, apontando uma pistola para o peito dela assim que ela entrou no quarto. Ele exigiu saber onde estavam o resto das cartas. Ele gritou, chorou, ameaçou puxar o gatilho. Mas Dandara não recuou. Ela olhou para a arma e depois para os olhos vermelhos e inchados de seu senhor. Com uma voz calma, quase maternal, ela disse a ele que não adiantava atirar. Disse que as cartas não estavam mais na casa. Disse que havia entregue os documentos a uma pessoa de confiança na vila, com instruções claras. Se algo acontecesse a ela, se ela desaparecesse ou morresse, aquele pacote deveria ser entregue diretamente ao delegado da província. Era uma mentira. As cartas ainda estavam debaixo do assoalho da senzala. Mas o barão, consumido pela culpa e pela paranoia, não tinha como saber. Ele acreditou. Naquele momento, a dinâmica de poder se inverteu completamente. A arma na mão dele tremia não por raiva, mas por impotência. Ele percebeu que sua vida estava nas mãos da mulher que ele havia humilhado 7 anos antes. Ele abaixou a arma. Caiu de joelhos, soluçando. Ofereceu dinheiro a ela. Ofereceu a alforria. Ofereceu o dobro do valor que havia recebido pela filha dela. Dandara apenas ouviu as ofertas desesperadas. Quando ele terminou, ela se aproximou, pegou as 2 moedas da mesa e as colocou suavemente no bolso dele. Ela disse apenas que o dinheiro dele não valia nada naquela casa, que a única moeda de troca aceita ali era a justiça, e que a conta estava quase vencendo. Nos dias seguintes, o barão parou de comer. Ele trancou-se no escritório, recusando-se a sair até mesmo para as necessidades básicas. Ele sabia que o fim estava próximo, mas não sabia de onde viria o golpe. A cada ruído na casa, ele imaginava a polícia arrombando a porta. A cada sombra, via o rosto da menina Binta. A sanidade de Dom Aurélio finalmente se partiu na noite de 13 de maio de 1858. Uma tempestade assolava o vale, trovões sacudiam as janelas do casarão como se quisessem entrar. Dentro do escritório, à luz fraca de um lampião, o barão escrevia freneticamente um testamento, tentando salvar o que restava de sua alma. Foi quando a porta se abriu. Não houve batidas. Não houve anúncio. A tranca,
que ele havia verificado 3 vezes, girou silenciosamente. Dandara estava parada na soleira. Ela não trazia bandeja, nem vassoura, nem café. Ela trazia apenas a própria presença, pesada como o julgamento final. O barão tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. O terror paralisante de quem vê a morte chegar tomou conta de seu corpo. Dandara entrou na sala e fechou a porta atrás de si. O clique da fechadura soou como o martelo de um juiz batendo a sentença. Ela caminhou até a mesa dele, passo a passo, enquanto lá fora o mundo desabava em chuva e vento. Chegará a hora de encerrar a aposta. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica na Casa Grande não trouxeram a explosão de violência que o barão esperava. Ele acordava todas as manhãs tateando o próprio pescoço, verificando se a lâmina de uma faca o encontraria durante o sono. Ele cheirava cada taça de vinho, cada pedaço de carne, procurando o aroma amargo de veneno. Ele dobrou a guarda pessoal, ordenou que 2 capangas dormissem na porta do seu quarto e proibiu a entrada de qualquer escravo na ala leste da casa após o pôr do sol. Mas nada aconteceu. O silêncio de Dandara era mais ensurdecedor do que qualquer grito de ódio. Ela continuou a trabalhar com a mesma eficiência invisível de sempre. Ela engomava as camisas dele com perfeição, servia o café na temperatura exata e mantinha a casa impecável. Não havia lágrimas, não havia súplicas, não havia nem mesmo aquele olhar de desafio que ele vira no momento da venda. Era como se a mulher que prometera vingança tivesse desaparecido, deixando para trás apenas uma casca vazia e obediente. Essa obediência aterrorizava Dom Aurélio. Ele era um homem que entendia a força bruta, entendia o medo e a submissão, mas não conseguia compreender a paciência. Ele sabia que algo estava errado. Ele sentia, nos corredores longos e escuros da fazenda, que o ar havia ficado mais pesado, como antes de uma tempestade que nunca desaba. O primeiro sinal de que a realidade estava começando a se curvar dentro da fazenda Cerro Azul veio 3 semanas depois, numa manhã cinzenta de terça-feira. O barão preparava-se para uma inspeção nas plantações de café. Ao calçar sua bota de montaria direita, feita do couro mais fino importado da Europa, sentiu um incômodo no calcanhar. Irritado, pensando ser uma pedra ou um prego solto, ele arrancou a bota e a sacudiu de cabeça para baixo. O som metálico que ecoou no assoalho de madeira nobre foi seco e inconfundível. Uma moeda de cobre. Velha, gasta, suja de terra vermelha. O barão congelou. Ele olhou para a porta trancada do quarto. Olhou para as janelas fechadas. Ninguém havia entrado ali desde a noite anterior. Ele dormira com a chave debaixo do travesseiro. Como aquela moeda tinha ido parar dentro de sua bota? Ele chamou os guardas aos berros, acusou-os de negligência, mandou revistar o quarto inteiro. Nada mais foi encontrado. Dandara foi chamada para limpar a bagunça que a revista causará. Ela entrou, recolheu a moeda do chão com a naturalidade de quem recolhe um inseto morto e perguntou se o senhor desejava o café da manhã servido na varanda. O barão a observou, procurando qualquer sinal de culpa, qualquer sorriso de canto de boca. Nada. Apenas a serenidade de uma estátua. Ele tentou convencer a si mesmo de que fora um acidente, um descuido seu. Mas a semente da loucura havia sido plantada. 7 dias depois, o fenômeno se repetiu. Dessa vez, não foi no quarto, mas no escritório, o santuário inviolável onde Aurélio guardava seus livros contábeis e seus segredos. Ele estava escrevendo uma carta ao governador da província, reclamando das taxas de exportação, quando precisou molhar a pena no tinteiro de prata. A pena bateu em algo sólido no fundo do recipiente. Com os dedos manchados de tinta preta, ele pescou o objeto. Outra moeda de cobre. O grito que ele deu fez os pássaros voarem das árvores no pátio. Ele despediu a camareira responsável pela limpeza do escritório na mesma hora. Mandou trocar as fechaduras. Começou a carregar a chave do escritório num cordão em volta do pescoço, dia e noite. Ele não confiava mais em ninguém.
A cada sombra projetada pela luz de velas, ele via vultos. A cada estalo da madeira da casa velha, ele ouvia passos. E então, o império financeiro começou a ruir, não por uma catástrofe externa, mas pela erosão interna da autoridade do barão. Os escravizados, que antes temiam até a respiração de Aurélio, começaram a perceber a fragilidade do senhor. Eles viam as olheiras profundas, as mãos trêmulas, as roupas desalinhadas. O medo mudou de lado. Sem que uma palavra de rebelião fosse dita, o ritmo da fazenda diminuiu. Ferramentas quebravam misteriosamente durante a noite. Cavalos amanheciam soltos, correndo pelos campos de café e destruindo a colheita. Carroças perdiam as rodas no meio do transporte para o porto. Quando os feitores tentavam punir os responsáveis, não encontravam culpados. Foi o vento, diziam os trabalhadores, de cabeça baixa. Foi o azar. O azar tinha um nome, e o barão sabia disso, mas não conseguia provar. Ele passava os dias trancado, bebendo conhaque para acalmar os nervos, enquanto as moedas continuavam a aparecer. Debaixo do prato de sopa. Dentro do bolso do paletó que não usava há meses. Sobre o travesseiro, ao lado de sua cabeça, enquanto ele dormia um sono pesado induzido pelo álcool. Sempre duas. Nunca mais, nunca menos. O preço da vida de uma criança, cobrado em prestações de terror. A vida social do barão, outrora vibrante, tornou-se um deserto. Os convites para jantares e bailes pararam de chegar. Os poucos amigos que ainda o visitavam saíam da fazenda assustados com as conversas desconexas de Aurélio. Ele falava sobre conspirações, sobre objetos que se moviam sozinhos, sobre uma guerra invisível travada dentro de sua própria casa. A ruptura final com o mundo exterior aconteceu no aniversário da baronesa. Numa tentativa desesperada de manter as aparências de normalidade, Aurélio ordenou um jantar especial. Apenas ele e a esposa, Dona Maria, na grande mesa de jacarandá. Ele queria provar a ela, e a si mesmo, que ainda estava no controle. O jantar corria num silêncio tenso. Dona Maria, uma mulher que envelhecera 10 anos em 10 meses, mal tocava na comida. Quando o barão cortou o pernil assado para servir a esposa, a faca travou no osso, ou no que ele pensava ser osso. Ele forçou a lâmina, e o som metálico rasgou o silêncio. De dentro da carne assada, rolaram 2 moedas de cobre, caindo no prato de porcelana fina com um estrondo que soou como um tiro. O barão virou a mesa num acesso de fúria. Pratos, taças de cristal, comida, tudo foi ao chão. Ele agarrou a esposa pelos ombros, sacudindo-a, acusando-a de ser cúmplice, de estar tentando enlouquecê-lo para ficar com a fortuna. Ele gritava que ela havia se aliado a Dandara, que as 2 bruxas estavam conspirando contra ele. Dona Maria partiu na manhã seguinte, levando consigo as poucas joias que restavam e o último resquício de sanidade que habitava aquela casa. Ela não olhou para trás. Ao passar pela cozinha para dar as últimas ordens, cruzou com Dandara. Dizem os relatos dos criados que a baronesa não disse nada, apenas fez o sinal da cruz ao ver a escrava e apressou o passo para a carruagem. Ela sabia que aquela casa não pertencia mais ao marido. Agora, o barão estava sozinho. O ano de 1857 entrou arrastando-se como uma doença. A fazenda Cerro Azul, que já fora modelo de produtividade no império, estava em ruínas. O mato crescia entre os pés de café. O terreiro de secagem estava vazio. Os credores batiam a porta semanalmente, trazendo notas promissórias vencidas e ameaças de arresto de bens. O barão não os recebia. Ele demitiu os feitores, dispensou os guardas. Não porque não precisasse deles, mas porque não tinha mais dinheiro para pagá-los. Ele vivia agora como um fantasma em seu próprio castelo. A eletricidade da loucura o mantinha acordado por dias a fio. Ele vagava pelos corredores vazios à noite, segurando um candelabro, conversando com as paredes. Ele tentou matar Dandara. Certa noite, com a pistola carregada, ele desceu até a senzala, decidido a acabar com a fonte de seu tormento.
Mas quando chegou à porta do quarto dela, sua mão não obedeceu. O medo paralisante tomou conta de seus membros. E se ela morresse e as moedas continuassem aparecendo? E se a morte dela libertasse algo ainda pior? Ele se tornou refém de sua própria superstição. Ele precisava dela viva para ter a quem culpar, para ter um foco para seu ódio, para não ter que encarar a possibilidade de que sua própria consciência estava criando aquilo tudo. E Dandara? Ela permanecia. Ela cuidava dele com a dedicação de uma enfermeira num hospício. Ela preparava as poucas refeições que ele comia. Ela lavava as roupas que ele sujava em seus delírios. Para quem olhasse de fora, parecia lealdade. Mas era cárcere privado. Ela o mantinha vivo apenas o suficiente para que ele visse tudo o que construíra virar pó. Numa tarde abafada, o barão, num momento de lucidez dolorosa, chamou Dandara ao escritório. Ele estava sentado no chão, cercado por pilhas de moedas de cobre que ele vinha colecionando obsessivamente, contando-as e recontando-as. "O que você quer?" ele perguntou, a voz rouca e fraca. "Eu já perdi a família. Já perdi o respeito. O dinheiro acabou. O que mais você quer tirar de mim?" Dandara, parada à porta, com a luz do sol poente recortando sua silhueta, respondeu com a voz calma de quem tem todo o tempo do mundo. "O dinheiro nunca foi o pagamento, senhor. O dinheiro era só o troco. A dívida principal ainda não foi quitada." "E qual é a dívida?" o barão sussurrou, as lágrimas de um homem quebrado escorrendo pelo rosto sujo. "A memória", disse ela. "Eu quero que o senhor se lembre. Cada minuto, cada segundo. Eu quero que o rosto da minha filha seja a última coisa que o senhor veja antes da escuridão." O barão fechou os olhos. Ele sabia que o fim estava próximo. Mas ele não imaginava a forma que esse fim tomaria. Ele achava que morreria de fome, ou de loucura. Ele não sabia que Dandara havia encontrado algo muito mais perigoso do que moedas de cobre entre os papéis que ele, em sua negligência arrogante, falhara em destruir. Ela havia encontrado a prova definitiva de um crime contra a coroa. Uma traição que transformaria a morte dele não em uma tragédia pessoal, mas em uma questão de Estado. A armadilha estava armada. E a última peça do jogo seria movida naquela noite de tempestade. Dentro do escritório, o som da chuva batendo no telhado era ensurdecedor, mas entre o barão e Dandara havia um silêncio absoluto. Aurélio estava encolhido em sua poltrona de couro, as mãos agarradas aos braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhava para a mulher à sua frente não mais como sua propriedade, mas como a própria face da morte. Dandara caminhou até a mesa. Ela não gritou. Ela não fez movimentos bruscos. Ela simplesmente colocou a mão no bolso do avental e retirou um pequeno objeto. Não era uma arma. Não era veneno. Era um maço de cartas amarrado com uma fita vermelha. As cartas originais. As provas completas de todos os crimes de contrabando que o barão cometera nos últimos 10 anos. Ela não as tinha entregue ao delegado. Ela as tinha guardado para este momento exato. Ela jogou o maço sobre a mesa. O baque surdo dos papéis soou como um tiro. "O senhor passou 7 anos morrendo de medo do que eu faria com isso", disse ela, a voz calma cortando o ar pesado da sala. "O senhor perdeu sua esposa. Perdeu sua fortuna. Perdeu sua mente. Tudo por medo de um maço de papel velho." O barão olhou para as cartas, depois para ela, confuso, uma centelha de esperança insana surgindo em seus olhos. Você trouxe elas de volta." Ele gaguejou. "Você vai me devolver? Eu te dou tudo. Eu te dou a escritura da fazenda." Dandara sorriu, mas era um sorriso triste, desprovido de qualquer alegria. "Eu não quero sua fazenda, senhor. Eu não quero seu ouro. Eu vim aqui para lhe dizer que o senhor estava certo o tempo todo. A maldição era real. Mas não fui eu quem a lançou." Ela se inclinou sobre a mesa, ficando a centímetros do rosto suado do barão.
Foi a sua culpa. Eu só alimentei o monstro que já vivia dentro de você. Eu coloquei as moedas. Eu abri as portas. Eu escondi as cartas. Mas quem destruiu sua vida foi o seu próprio medo. E agora? Ela fez uma pausa, e o trovão lá fora estremeceu o chão. Agora acabou. A polícia não vem, senhor. Ninguém vem. Porque a morte de um homem sem honra não precisa de plateia. Dandara pegou as 2 moedas de cobre que estavam no bolso do barão, aquelas que ela havia colocado lá dias antes. Ela as segurou na frente dos olhos dele. 2 moedas, disse ela. O preço de uma passagem. Dizem os antigos que a gente precisa pagar o barqueiro para atravessar para o outro lado. Eu guardei essas aqui por 7 anos para o senhor. O barão tentou se levantar, o pânico tomando conta de cada fibra de seu ser. Seu coração, já enfraquecido por meses de álcool, insônia e terror constante, começou a bater num ritmo descompassado e doloroso. Ele sentiu uma pressão esmagadora no peito, como se um elefante tivesse pisado sobre ele. Ele levou a mão à garganta, tentando puxar o ar que parecia ter fugido da sala. Dandara! Ele sussurrou, a visão escurecendo. Ela não se moveu para ajudá-lo. Ela apenas observou enquanto ele desabava de volta na poltrona, o corpo convulsionando, os olhos revirando em um pavor absoluto. Ele não estava vendo Dandara naquele momento final. Ele estava vendo todos os rostos que havia destruído, todas as vidas que havia vendido, vindo buscá-lo na escuridão. Com um último suspiro engasgado, o barão de Cerro Azul parou de se mover. Seus olhos ficaram abertos, fixos no vazio, congelados naquela expressão de horror eterno que a polícia encontraria na manhã seguinte. Dandara esperou 1 minuto. Depois, com a delicadeza de quem fecha uma cortina, ela estendeu a mão e colocou as 2 moedas de cobre sobre as pálpebras abertas do barão. Uma em cada olho. O pagamento final. A dívida estava quitada. Ela pegou o maço de cartas incriminadoras da mesa. Por um momento, pensou em queimá-las, em deixar a reputação dele intacta. Mas então se lembrou da filha sendo arrastada para a carruagem. Ela deixou as cartas ali, abertas, espalhadas sobre o peito do cadáver. O Império saberia quem ele realmente era. A vergonha sobreviveria ao homem. Dandara caminhou até a porta. Ela pegou a chave que estava na fechadura, pelo lado de dentro. Saiu, trancou a porta por fora e, usando uma técnica que aprenderá observando os chaveiros da vila, empurrou a chave de volta para dentro da fechadura, por baixo da porta, usando um pedaço de arame fino, até que ela caísse no chão do escritório. Para quem encontrasse o corpo, a porta estaria trancada por dentro. Um mistério impossível. Um final perfeito para uma lenda. Naquela mesma madrugada, antes que a tempestade passasse, Dandara foi até a senzala, pegou uma pequena trouxa de roupas que já estava preparada há dias e caminhou em direção ao portão da fazenda. Ela não olhou para trás. A casa grande, agora um túmulo silencioso, ficava cada vez menor às suas costas. Quando a polícia arrombou a porta do escritório 2 dias depois, a cena chocou a província. O barão morto sem ferimentos, as moedas nos olhos, e as cartas sobre o peito revelando uma rede de corrupção que derrubou 3 juízes e manchou o nome da família Cerro Azul para sempre. O imperador retirou o título póstumo, e as terras foram confiscadas para pagar as dívidas com a coroa. Mas o que aconteceu com Dandara? A resposta oficial é que ela fugiu e desapareceu, tornando-se mais uma estatística nos registros de escravos fugitivos. Mas a história oral, aquela contada ao redor das fogueiras e sussurrada pelas avós, diz algo diferente. Dizem que, 3 anos depois da morte do barão, uma mulher negra, vestida com simplicidade mas com um porte de rainha, chegou a um mercado de escravos na província da Bahia, no norte. Ela carregava uma bolsa de couro pesado. Ela não falou com ninguém, foi direto ao leiloeiro e apontou para uma menina de 13 anos que estava sendo vendida para o trabalho na lavoura de cana. A mulher abriu a bolsa e despejou moedas de ouro na mesa.
O suficiente para comprar a liberdade da menina 10 vezes. O leiloeiro, surpreso, perguntou quem ela era e por que pagava tanto por uma criança magra. A mulher apenas abraçou a menina, que chorava ao reconhecer o cheiro de sua mãe, e respondeu: Eu sou aquela que cobrou o troco. E agora, vim buscar o que é meu. Mãe e filha saíram do mercado de mãos dadas e desapareceram na multidão, caminhando em direção ao porto, onde um navio as esperava para levá-las para longe, para uma terra onde ninguém sabia seus nomes e onde 2 moedas de cobre não valiam mais do que a vida de uma pessoa. A fazenda Cerro Azul hoje é ruína. O mato cobriu a casa grande. Mas os moradores da região juram que, em noites de tempestade, ainda é possível ouvir gritos vindos do escritório antigo. E dizem que, se você cavar o chão onde ficava o quarto principal, não encontrará ouro, nem prata. Encontrará apenas moedas de cobre, sujas e gastas, deixadas lá como aviso de que a justiça, às vezes, tarda, mas nunca falha. Essa é a história de como o amor de uma mãe derrubou um barão. E se você acredita que o mundo dá voltas, ou se acha que Dandara teve ajuda de forças além da nossa compreensão, deixe seu comentário abaixo. A história é feita de mistérios, e alguns deles, felizmente, nunca serão completamente explicados.